Bom dia a todos. Todos me escutam bem? Muito bem, gente. Deixa eu só começar aqui me apresentando. Eu sou a Lívia, eu sou a gerente pedagógica do English Stars, que é um produto bilíngue que a gente tem dentro da empresa Educação, mas essa live aqui está sendo promovida pelo English Stars, que é a solução bilíngue, assim como o Líder em Mim, que é um produto de solução socioemocional, e o Mind Makers, que é uma solução de pensamento computacional e empreendedorismo criativo. As soluções complementares de suporte às escolas de ensino básico e produtos pertencentes à Somos Educação. Acredito que aqui, nesse cenário que a gente está, todos nós e todos os negócios precisaram se adaptar e muitas vezes até se reinventar. E na educação não foi diferente, né? Essa crise sanitária tem exigido uma quebra de paradigmas quanto ao modelo de oferta do serviço das escolas, o que impactou diretamente na forma do trabalho dos professores, dos coordenadores, os alunos e, consequentemente, as famílias. Com pouco mais de um mês em que as escolas precisaram fechar as portas das suas unidades e com muitas dúvidas, nós já conseguimos ter um cenário um pouco mais visível de como as escolas podem se adaptar e continuar oferecendo seu serviço aos alunos, em especial pelo caminho do ensino digital, né? E aqui a gente também quer muito poder tratar sobre os órgãos governamentais, como isso vem sido tratado, como tem sido regulamentado o tema com as famílias e como que as famílias têm reagido para essas mudanças. Para ajudar a gente aqui nessa entrevista, a gente vai conversar com o Roberto Prado, ele é o diretor executivo da ABPAR, a Associação Brasileira de Escolas Particulares de São Paulo. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Vamos nós. O tema não é muito fácil, mas a gente vai conversar. Com certeza. Aqui tenho certeza de que a gente vai poder ajudar bastante. As pessoas têm muitas dúvidas, né? E a gente vai conseguir esclarecer bastante coisa aqui nessa conversa. Muito obrigada pela disponibilidade e por nos ajudar com esse tema, viu, Roberto? É isso. Bom, vamos lá, vamos iniciar. O primeiro tema que a gente gostaria de falar, Roberto, é sobre mensalidade e anuidade. Qual que é o conceito por trás disso e qual que é a ligação com os descontos durante os meses de pandemia? Tá. Nenhuma das perguntas que você me fizer, nesse contexto que nós estamos, vai ter uma única resposta. Tá. E não é possível ter uma única resposta porque tem várias situações diferentes, inclusive, quando você fala de escola, tem escola que é só educação infantil, é uma realidade toda diferente de outra escola que tem até ensino médio ou até faculdade. Então, vou tentar explicar mais ou menos como cada um poderia se encaixar nisso. Mensalidade é o termo corriqueiro que a gente usa, que os pais usam, para falar de uma parcela de uma anuidade. A mensalidade é uma parcela que eu pago de um contrato que foi feito. Certo. Esse contrato é um contrato anual e para esse contrato eu tenho uma anuidade. Ora, neste momento, muitos pais, você viu, Lívia, a gente participou lá de um encontro com pais aí, numa Live também. Os pais querem saber quanto é que eu vou economizar. Mas, em tese, em teoria, eles não têm que economizar nada. A minha sugestão imediata, primeira, é não dê desconto geral. Todos os alunos vão ter 15% ou 5%, ou seja lá o que for. Não vale a pena. Por quê? Ah, mas agora ele está tendo menos coisa. Está tendo menos coisa, mas ele vai ter mais daqui a pouco, porque vai ter que compensar. O contrato é anual. Eu vou dar um serviço terminado lá no fim do ano. Esse serviço que eu vou terminar tem esse custo. Se eu vou terminar o serviço, o custo continua igual. Eu estou só atrasando um pouco o meu trabalho. Então, a anuidade não deveria ser caso de negociação geral e genérica. Ah, eu estou economizando, vou dar desconto. Obviamente, nós vamos ter muitos pais em dificuldade, seja por conta de perder emprego, porque era um trabalhador informal, ou autônomo, ou, bom, os vários casos que existem.
para esses casos, na medida do possível, nós temos que ser condescendentes, para falar o mínimo, porque a gente sabe que não está fácil para ninguém a vida. Uhum. Então seria analisar caso a caso, né, e não abrir isso para todo mundo. Caso a caso. Existe uma diferença básica na questão da educação infantil, principalmente 3 anos para baixo. Nessa faixa, o governo não obriga ninguém a pôr na escola. Nessa faixa, portanto, escolas que são só de educação infantil estão sofrendo barbaridade, porque mesmo oferecendo desconto para todo mundo, os pais tiram. É mais fácil eu tirar agora que não tem aula, quando voltar a aula eu ponho de novo. É uma realidade complicada, a gente tem tentado brigar com o governo para que a gente consiga achar uma solução para isso, mas não é fácil. Certo. E se a gente pensar, então, não existe uma obrigatoriedade legal por parte da escola em fornecer esses, por exemplo, 30%, 10%, 5% de desconto nas mensalidades para todos os pais, certo? Certo. Até agora, do ponto de vista de legislação, legislação não tem nada novo. Tem conselhos, regras, declarações de PROCON, de coisa parecida. Uhum. O PROCON aqui de São Paulo diz que tem mais a que pagar anuidade, sim, porque o trabalho continua sendo oferecido mais cedo ou mais tarde. Alguns outros PROCONs, a grande maioria falando um pouco nessa linha. E o Senacom, que é os PROCONs, o Ministério da Economia, fazendo esse serviço de consumidor, o Senacom diz também que o valor em si não deve ser alterado se o programa for ofertado, se for tudo oferecido. Certo, perfeito. E se a gente partir do pressuposto que a escola a escola particular, né, ela é uma empresa privada, a gente vê muitas informações que chegaram aí dizendo, por exemplo, que a gente tem a obrigatoriedade sim, o governo vai mexer nisso, vai ter que dar alguma mudança. O governo, pensando que é uma escola particular, é uma empresa privada, o governo vai poder regular o preço das mensalidades e anuidades? Você enxerga isso? Olha, eu não vou dizer que é impossível, porque nesse país tudo é possível. Mas vai ser muito difícil. Anos atrás, e aí não vou falar de um governo específico, são vários governos que nós já tivemos daí para trás, desde o século passado, né, década de 80, 90, sempre se tentou estabelecer uma regra diferente da escola para comércio e serviços em geral. 99% do pessoal não tem nenhuma regra específica. Saúde, que é uma área tão vital quanto escola, dependendo da circunstância até mais, não tem uma regra, você só pode cobrar X, Y ou Z. Por que a escola tem que ter? Então, nesse sentido, já tentaram algumas vezes, mas nunca conseguiram. Houve, inclusive, um caso que foi barrado no Supremo Tribunal Federal, se não me engano, em 94. Portanto, em tese, é muito difícil que isso aconteça. Mas não vai regular, mas ele pode criar algumas políticas. A ideia da planilha que eu tenho que mostrar para os pais é uma delas. É uma política que eu chegar crio. Na planilha. Vai? Então tá bom. Sim, mas a gente vai tratar disso também. Interessante, tá certo. E se a gente for pensar assim, os órgãos que a gente tem as regulamentações, então, por exemplo, o que é previsto na LDB, Conselho Nacional, Conselhos Regionais, o sentido assim, que órgãos que as escolas devem buscar para ter certeza que elas estão atuando dentro do indicado pelos órgãos competentes? Aí nós já não estamos mais falando de mensalidade, então, né? Sim, verdade. Não, só para saber. Mas por quê? Então deixa eu começar do motivo da minha pergunta. O Ministério da Economia está muito interessado em saber como ajudar os diversos setores da sociedade para voltar a economia na ativa assim que possível. Então, muita coisa tem sido sugerida ao Ministério da Economia para que isso possa acontecer. É interessante, é uma via,
para a gente tentar minorar o problema econômico. Essa é a questão de onde recorrer nesse caso econômico-financeiro. Nos outros casos, o Conselho Nacional de Educação recentemente, antes de ontem, por esses dias, lançou um documento dizendo de como a coisa tem que ser... né? Foi acho terça-feira agora, né? 28 de abril. Isso, pois é. O que ele fala é um pouco o que antes já estava falando o Conselho Estadual de Educação. E eles dão parâmetros genéricos e gerais, porque ninguém tem a resposta específica para a sua escola. Esse é o problema. Na verdade, nós vamos ter que ser criativos, não tem outro jeito. O que eles falam? Olha, é possível menos dias letivos. Em vez dos 200 dias, ressalvadas 800 horas, eu posso ter menos dias letivos. Eu posso avançar no meu calendário até fevereiro, março de 2021, para concluir o ano de 2020. Eu posso fazer com que as aulas à distância que eu estou fazendo, as aulas virtuais, contem para dias curriculares. Eu tenho muita coisa possível. Quais na sua escola são possíveis de realizar? Aí a gente tem que estudar um pouquinho e trabalhar cada um no seu caso, né? Certo. E houve até uma questão, não foi? Em 1990, a gente teve uma greve dos professores da rede pública, certo? Sim. Inclusive que as aulas pararam aí por 3 meses e as aulas tiveram que ser retomadas e tiveram conclusão só em fevereiro do ano seguinte, né? Então já teve esse cenário no momento de paralisação em que nem ensino à distância, enfim, acontecia, né? Naquele caso, foi só para as escolas estaduais de São Paulo, porque elas não tinham conseguido cumprir o ano letivo. Certo. Neste caso agora, nós estamos falando para o Brasil inteiro. Pode ser que ninguém consiga cumprir o calendário letivo. De onde, já vou aproveitando, não tem muito a ver, mas o gancho eu acho que é interessante. A maior reclamação que as pessoas, que as escolas e os entendidos estão fazendo com relação ao Enem, é justamente essa. Quer dizer, o Enem continua com a mesma data de execução, de teste, quando eu vou terminar só em fevereiro e não em novembro. Precisa ser revisto. Mas o tribunal já disse que não depende, que depende só do Ministério fazer isso, né? Certo. Dentro do tema da mensalidade e anuidade, existe... qual o papel do PROCON nesse assunto? Porque a gente tem visto que o PROCON orienta quanto a preço de mensalidade. Qual o papel nesse momento? Ele orienta preço de mensalidade, é uma fala relativa, quer dizer, ele não pode dizer tem que ser 1.000. Tá. Ele pode dizer, tem que... E aí a lei que fala, a lei de mensalidades escolares, que vai dizer isso. Que você pode cobrar tanto quanto tenha o seu custo nisso. Então, a planilha, a famosa planilha, é justamente para que você diga quanto eu vou gastar com o professor, com investimento, parará, e lá no fim eu vou dizer, para isso, com tantos alunos, eu tenho que cobrar X. Certo. A mesma coisa é o que eles estão pedindo, os PROCONs, um grupo de PROCONs se reuniram em Brasília e acrescentaram isso. As escolas não querem dar desconto, ou vão dar um desconto, elas têm que mostrar uma planilha de quanto elas vão economizar. Não é lei, não é regra, eu não sou obrigado a fazer isso, mas é uma orientação que os PROCONs estão fazendo. É complicado, planilha é uma coisa ruim. E deve ser compartilhada essa planilha com os pais de alguma forma. Isso. Embora a regra diga para entregar cada um uma folha, a maioria das escolas põe no mural e deixa na escola visível. Mesmo. Tá bom. E só a última pergunta referente a esse tema, você poderia compartilhar alguns exemplos de algumas escolas, sem citar nomes, como que as escolas têm administrado essa questão de desconto, redução de mensalidade e por que elas fizeram essa opção? Tá.
Eu vou começar com o lado do que eu falei que não devia fazer. Então, nós temos várias escolas que deram 15%, 20%, 30%. Primeiro, são escolas numa condição específica, na grande maioria delas. São Paulo, Dante Alighieri, uma série delas, tem apoio financeiro e que não depende exclusivamente do valor da anuidade. Além do fato de serem filantrópicas. Muitas filantrópicas estão com problema também, está junto no mesmo barco. Mas algumas filantrópicas conseguem, com isso, ter um valor um pouco mais diferenciado e conseguir resolver. Ótimo, bom para elas. Continuo dizendo, mesmo nessa possibilidade, no mínimo, o que essas escolas estão dizendo é o seguinte: eu tinha dinheiro a mais, então eu vou dar para você. Porque 30%, com certeza, não é o que ele está economizando com esse motivo da greve agora. A maioria não está economizando nada, porque a água, luz, telefone que você não está pagando, em contraprestação, você está gastando muito com uma parafernália tecnológica que você não estava habituado a mexer, né? Para poder dar essa aula virtual e tudo mais. Esse é um caso. Segundo caso, dá um valor muito pequeno. Tem uma escola que fez um esquema interessante, fez a conta entre os investimentos a mais, água e luz, que a economia, entre economias e despesas, eles chegaram 3 e poucos % era o que eles podiam dar desconto. Eles mandaram uma circular para os pais dessa maneira: olha, nós temos 3, não sei o que de desconto para todo mundo. No entanto, se você, pai, puder, não fique com esse desconto, a soma disso nós vamos passar para quem precisa. E é muito interessante que muitos pais assumiram essa postura. Então, de repente, é uma coisa interessante. Pois é. Então, é uma coisa interessante também de se pensar. Tem aqueles que não dão desconto nenhum. Ok. No caso a caso, ou você vai dar desconto, ou você vai ter uma inadimplência altíssima e impagável. Sim. Né? Precisa muito do bom senso, né, das pessoas nesse momento, né, Roberto? Porque Perfeito. Se eu não tive a sorte nesse momento de não ter uma alteração no meu salário, uma redução, não ter perdido o meu emprego em si, né? Por que não continuar se já está previsto dentro dos meus gastos e é um momento que precisa de empatia, porque não é algo que a escola está querendo fazer, é uma situação que obriga a escola a trabalhar nesse formato, né? E que então, se você já conta com aquela despesa, por que não continuar para não prejudicar funcionários e outros pais que precisam dessa ajuda, né? É isso mesmo. E a maioria está sendo... Quando você consegue colocar a situação real como está, ninguém quer acabar com a escola do filho. Então a gente tem que entender que o pai, de um lado, vai reclamar e reclama muito, mas não é exatamente porque ele quer reclamar só. Ele acha que pode ser ajudado. E banco ninguém espera que te ajude. Comércio em geral, ninguém espera que te ajude. E escola, poxa, escola tem que ajudar, né? É uma coisa que a gente tem na sociedade. Certo. Perfeito. Obrigada, Roberto. E agora a gente entra num outro tema, que seria o de cursos extras. Muitas escolas... Deixa eu ver um pouquinho. Claro. Eu não sei, porque tem algumas perguntas aqui que a gente está vendo que é sobre mensalidade ainda. Vale a pena entrar nelas ou não? Claro, pode estar vendo uma que te interessa, pode selecionar, Roberto. Silvia Helena Caligares está falando que os pais estão pressionando, dizendo que o PROCON tem orientado que as escolas têm que repassar a diminuição dos custos do colégio. Não, o PROCON não tem orientado isso exatamente, desse jeito. O que o PROCON diz é que todos têm que conversar. O que o PROCON diz é que todos têm que se ajustar. Agora, então, com a reunião lá em Brasília que o pessoal de consumidor fez, de serviço ao consumidor, nós tivemos a ideia de que
mostre com a planilha que você não reduziu o seu custo, ou que reduziu X%. Um segredinho aqui para nós, essa planilha de custo, você faz o que quiser com ela. Você vai mostrar tudo que você reduziu, o que você reduziu você põe mais um outro tanto como investimento. Deu na mesma, você não tem nenhum desconto a dar. Certo. Aqui tem outras perguntas, mas elas estão ligadas até a um tema que a gente vai tratar aqui para frente, tá? Que seria a parte de gestão financeira mesmo. Entrando aqui na parte de cursos extras, muitas escolas trabalham, né, com um formato ou integral ou com período estendido, enfim, que tem alguns cursos após o período mesmo de aulas, né? Como que você enxerga as solicitações de descontos feitas para esse formato, né, para cursos extras ou escolas que trabalham com período integral ou estendido? Existe alguma outra consideração para ser feita, né, em relação aos descontos? Você acha que é necessário uma flexibilização maior da escola por parte em relação a isso? Com certeza. Não sou advogado, mas indo do lado jurídico, para a gente entender melhor, quando eu falei lá que nós temos um contrato anual e esse contrato nós vamos cumprir mais tarde ou não, nós estamos falando do curso regular que a gente dá. A minha escola tem integral, mas o integral é opcional, incluindo um contrato à parte. Por pior que seja esse contrato para o pai, com certeza ele diz que avisando 30 dias antes você pode cancelar. Ficar só no regular, só no normal, no meio período. Com certeza é isso que vai acontecer, porque ninguém vai querer pagar por algo que não tem. Refeição. Então, veja, o que eu estou dizendo, no regular, no curso regular, aquilo que eu não estou dando agora, eu vou dar mais tarde. Não sei como, mas vou. Refeição, eu não estou dando almoço agora, eu vou dar 2 almoços por dia depois? Não tem como repor, Então, aí a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Todas as atividades extras é o mesmo esquema. Mas vamos prestar atenção no seguinte, eu também conheço escolas que conseguiram, peroeiro, né, van escolar, que na maioria das vezes não é de escola. É terceirizado. Mas não vou pagar para ele porque ele não está levando meu filho. Do que ele vive? Nesse sentido, algumas escolas têm conseguido resultados razoáveis ao dizer, não tem cobrança, mas se você puder ajudar com 10%, eu não preciso demitir meu professor que está lá para dar aula de teatro. Eu não preciso... Faz uma jogada. Olha, para manter o pessoal que está aqui, eu preciso de uma ajuda. Mantendo esse pessoal, aí o resto eu não vou cobrar. A escola não tem custo nenhum. Agora, vamos tentar manter um pouquinho do pessoal? É uma possibilidade que a gente tem. Não é fácil, mas é possível. Algumas já conseguiram. Tem uma pergunta aqui que não é necessariamente referente a curso extra, né? Em que a Duda Souza Zac, ela pergunta: e os alunos inadimplentes antes da pandemia devem receber a aula virtual? Eu acho que até eu tenho uma opinião sobre isso, se me permite. Eu acho que, bom, num cenário normal, né? Que a gente não estivesse em pandemia, você iria proibir aquele aluno de entrar em sala de aula por estar inadimplente? Eu acredito que não. Então, por que você vai privá-lo, ainda mais nesse momento, de continuar tendo esse conteúdo, de ter essa aula, né? Aquilo que você oferece para alunos, em geral, tem que oferecer, inclusive, para o inadimplente. Na questão, de novo, a questão inadimplência na escola é diferente de todo o resto do país. Eu posso até pensar em negativar o pai, eu não posso deixar de ter prova, não posso deixar de ter aula, não posso deixar de oferecer documentação de transferência, se ele quiser, mesmo estando inadimplente. Não dá para mexer nisso, a não ser na matrícula para o ano seguinte. Certo. Então, o resto, não, tem que fazer tudo normal. Perfeito. Obrigada, Roberto. Um outro tema aqui, também bem discutido, é sobre as férias ou recesso escolar, né? Recentemente teve uma reunião da ABEPAR
sobre a questão Sim. de férias escolares ou recesso. Como que o sindicato Ciesp, por exemplo, orientou as escolas de São Paulo a seguirem e por quê? O Ciesp orientou a dar férias já no mês de abril. O motivo principal, e isso foi dito por eles, e a gente sabia disso, para escolas pequenas. Aquelas escolas maiores estavam começando com uma aula virtual. A hora que o professor começa a pegar o gás, para porque é férias, não tem muito sentido. Mas muitas escolas não tinham o que fazer. Eu estou ainda querendo saber como é que eu vou conseguir dar aula. Eu estou querendo ainda saber. Então, esses tiveram férias para ter um mês para se organizar. Essa foi a ideia e muita gente usou dessa tática. Já a ABPA, porque as nossas escolas são escolas grandes na maioria, a ABPA diz o seguinte: não, na medida do possível, férias é para julho. No que você puder trabalhar virtualmente aqui esse período, ótimo. Com alguns problemas que nós também vimos. Educação infantil, trabalhar 3, 4 meses virtualmente não vai ser fácil. Então, Ajuste. mas enquanto sugestão, era para que ficasse só no mês de julho. As férias, como normalmente acontece em São Paulo. Quem não é de São Paulo, deixa eu fazer um adendo aqui. Em São Paulo, a convenção, desde sempre, obriga a 30 dias de férias em julho. É isso que nós estamos falando. Então, em São Paulo, eu tenho que ter os 30 dias. Várias outras regiões fazem isso de maneira diferente. Quinzenal, primeira quinzena, segunda quinzena. Lá no Nordeste, alguns estados fazem em junho, porque é para ter todo mundo livre na hora das festas juninas. Mas no nosso caso, com as escolas de São Paulo, nós pedimos para manter na medida do possível para julho. Certo. Escolas aliás, que pararam, né, que optaram, seja aí parcialmente, aqui em São Paulo, já que a gente tem esses 30 dias, pararam aí que foram 10 dias, 15 dias, ou até os próprios 30 dias, você enxerga uma diferença em resultados pedagógicos, a entrega pedagógica em escolas que optaram por entrar em férias nesse momento, de escolas que talvez optaram não entrar em férias? É difícil dizer de diferença comparativa. Aquela escola que entrou em férias porque não tinha nada para fazer, estava procurando bem o que fazer ainda, com certeza se deu melhor fazendo a parada, porque agora está tendo alguma coisa. Uhum. A escola que já tinha e que o professor estava animado, os alunos estavam animados, provavelmente fez bem de não parar, porque continuou numa vontade de funcionar e deu bons resultados, né? Certo. A gente percebe aqui pela Somos, né, pelos produtos que a gente lidera, a gente percebe que as escolas que conseguiram, lógico que às vezes já são mais estruturadas, então elas não pararam e conseguiram seguir, da noite para o dia viraram e fizeram um ótimo trabalho, né, uma escola já estava um pouco mais para frente, mas escolas que ficaram muito perdidas, às vezes elas não pararam, aí elas ficaram patinando aí por uns 10, 15 dias, e talvez até penso eu, né, até que talvez por achar que aquilo não fosse durar tanto tempo, então a gente conseguia manter ainda daquela forma, e depois viu que aquilo ia se estender, e que não podia continuar daquela forma, e eles não sabiam o que fazer, vamos parar. Foi uma solução sábia, né, e que a gente até recomenda. Se você não está conseguindo entregar com uma qualidade essas aulas, pare, entre em recesso por um período necessário que for, se planeje, entenda como seus professores vão seguir, para que então você retorne mais preparado, porque de fato isso está se estendendo e os alunos precisam continuar tendo esse retorno, né? E os pais também tendo esse contrato válido, né, do que está acontecendo. Muito bem. Pois não? Não, uma das perguntas, tem várias perguntas, eu não vou conseguir nem ler todas aqui que estão aparecendo, mas... Sim, a gente acaba selecionando alguns. A Elaine Paiva pergunta se temos que aceitar que os pais tranquem as matrículas. Uhum. Qual é a opção que você tem?
O que depende, primeiro, o que é trancar a matrícula? Estilo Como a gente faz universidade? com, né, exato, com o ensino superior, a gente tranca a matrícula, né? Aí não, porque não existe trancar matrícula na educação fundamental, Uhum. na educação básica. Então, não tem Até por que uma questão trancar. de lei, né? Se você não tem o Exato, seu filho na escola, há um impacto muito forte para você como exato. pai, né? Inclusive a Você questão de pode, você pode fazer várias coisas. Você pai, né? Você pode pegar teu filho e matricular na escola pública, que também está sem aula, mas você pode. Tá bom, não tem custo, não sei o quê. Terminou, começou a aula, pode até tentar transferir de novo para uma escola particular. Agora, você não pode dizer, olha, não pago agora porque meu filho está trancado, está com a matrícula trancada, eu volto em agosto, volto em setembro. Não existe isso na educação básica. a não ser que seja uma negociação da escola de postergar essa mensalidade, enfim, o que for, mas trancar não é uma opção. Mas, pois é, postergar é outra coisa. Você não está me pagando agora, mas você vai me pagar mais tarde. Certo. E vai um pouco naquela linha que eu já estava comentando antes, de que eu até não está dando todo o conteúdo agora, mas eu vou dar até o fim do curso. Portanto, agora você está pagando menos, vai ter que pagar mais então depois, para compensar um com o outro. Certo. E a Elaine Paiva ainda está complementando. E para a educação infantil, eu tenho que aceitar? Trancar a matrícula, eu acredito que não, né? A questão ainda Não, continua a mesma. Trancar, não. Mas a opção de retirar o aluno. de novo, é complicado a gente falar da educação infantil, é o setor mais delicado que nós temos na educação, justamente pelo fato de que até 3 anos os pais não são nem obrigados a matricular. Uhum. Então, querer sair, não quero pagar, é fácil. Ele sai e daqui a algum tempo volta. Não recomendo, mas eu sei inclusive de algumas escolas pequenas, menos de 50 alunos, educação infantil, mesmo para essas eu não recomendo, mas eu sei de algumas que estão tendo aula normal, presencial. Se alguém pega, se alguém tem uma doença, se alguém, é muito complicado, mas foi o único jeito que eles acharam de se manter abertos, de se manter como empresa Um risco enorme. existentes ainda, para não ter falência. Então, no caso de educação infantil, é um pouco mais complicado, mas não é trancar a matrícula. Ele pode parar de pagar, o contrato anual sempre permite que, 99,9% dos casos, o contrato vai dizer que pode desistir com 30 dias de antecedência. Se eu desistir hoje, eu tenho que pagar maio, inclusive, porque hoje é dia 30. Uhum. Se eu desistir amanhã, eu já tenho que pagar maio só. Sim. Mas, e dentro disso, eu posso parar. Mas se eu quiser voltar, eu posso não aceitar, a escola pode não aceitar. Aí tem, algumas escolas dão taxa de matrícula de novo. Quer voltar? Tem taxa de matrícula. E aí, é Certo. complicado. Sim, e até falando aqui, eu também, compartilhando com eles, né, eu também sou mãe, eu sou mãe de uma menina de 3 anos, que está bem nessa situação, né, e eu vejo, não só por eu trabalhar com educação, mas por eu ser mãe também, em Aham, que é muito importante para minha filha, por mais difícil que seja, nesse momento, eu conseguir conciliar as aulas que estão mandando para ela, e eu vejo que são aulas muito, muito bem trabalhadas, muito dedicadas, sabe? aham. Eu vejo a importância dela continuar tendo esse contato. Então, ela tem o contato com os colegas da sala de aula, ela tem o contato com os professores, ela fica enlouquecida quando vê a professora na tela, ela pede para conversar, quer mostrar, falar sobre as coisas dela. É muito importante, aqui falando, né, como com a visão de educação mesmo, né, mesmo para o ensino infantil, passa essas impressões para os pais, de que a gente coloca os filhos na escola mesmo antes da idade obrigatória dos 4 anos, pela própria questão social, né, da criança, do desenvolvimento, de coordenação motora, dela enxergar adultos, né, que não sejam só os pais, enfim, tem várias questões que a gente precisa manter. Esse vínculo com o professor e com a escola é importante que você mantenha, porque em algum momento seu filho vai retornar à aula, você vai voltar a trabalhar Perfeito. e você está cortando aquele vínculo com a criança, né? Não corte isso, não tire isso É dela. isso. Você tem toda a razão. Mas é que você, além de mãe,
Está na área da De educação. educação, Muitos hoje, infelizmente, aliás, muitas escolas também, mas muitos pais de alunos veem educação como mais um item de consumo. Uhum. Item de consumo eu vou barganhar, item de consumo eu vou fazer o que for possível para pagar menos. Dentro dessa linha, não estou querendo saber se preciso ou se eu não preciso. Espera aí, eu tenho que conseguir isso. Não tem nada a ver o exemplo, mas para entender um pouquinho. Uma das consultorias que eu fiz uma vez era da questão de desconto. Tinha muito desconto naquela escola. Como é que você faz o desconto? Ah, tem uma ficha que tem que entregar na tesouraria. Tá bom. Eu fiquei na tesouraria, na porta, ninguém me conhecia. Eu fiquei lá vendo o pessoal entregar as fichas na época de pedir desconto. E tinha casa assim, nossa, uma mãe conversando com a outra. Nossa, tá pedindo só 10%? Mas é o que eu preciso. Não, ó, eu peço 50%, eles me deixam por 40%, eu fico contente. Percebe? É o consumo, a ideia do consumo. Aí atrapalha um pouco, com certeza. A gente não tem um parâmetro muito fiel da balança. Eu digo sempre o seguinte: clareza nas atitudes e nas Na comunicação, né? regras, na comunicação. Se eu tiver clareza, eu estou fazendo isso por causa disso, eu não vou ter. Com certeza, 90% dos casos você resolve. Perfeito. Muito bom. A gente entra agora, tem algumas perguntas que também estão relacionadas a esse tópico que a gente vai entrar agora, que a gente vai falar Ok. justamente sobre o ensino remoto e o calendário escolar, tá? Tá. Você mencionou até no começo da nossa entrevista, Roberto, que nessa terça-feira, agora, dia 28 de abril, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes para orientar as escolas da educação básica e as instituições de ensino superior durante a pandemia, né? O parecer, inclusive, ele foi feito com a colaboração do Ministério da Educação. O próprio presidente do CNE, Luiz Cury, ele diz que o parecer já foi construído com ações que o MEC já vinha desenvolvendo, né? Sim. Eu queria só retomar esse assunto para ficar bem claro. Basicamente, qual é o intuito desse documento, os principais pontos que foram tratados ali, a importância dele. Tá. Vou começar com uma afirmação, então. Escola de educação básica no mundo não foi feita para ser à distância, não foi feita para ser virtual. Então, tudo que nós temos até hoje era aula presencial com complemento, com ajuda, com um plus à distância, um plus na informática. O que o MEC está querendo dizer agora é, durante esse período, excepcionalmente, e porque essa situação está ocorrendo, vamos poder lançar mão de alguns recursos que não são normais. O recurso de ampliar o calendário escolar, o recurso de reduzir o número de dias letivos, o recurso de dar aula virtual. É um pouco essa a ideia. Não podemos perder. Eu acho que é importante frisar o seguinte: para qualquer um de nós, o ponto central, o objetivo principal tem que ser o aluno. Para o pai, o filho. Para nós, o aluno. Para o MEC, a educação desse cidadão. Se é isso, nós temos que pensar para o aluno. O aluno vai ser prejudicado porque vai ficar alguns meses parado e não porque quer? Vai. Como eu posso minorar esse problema? É o que o MEC está tentando fazer, o CNE, todo mundo. Perfeito. Uma das grandes questões que a gente tem discutido nesse cenário, que está ligado a algumas das perguntas que a gente tem aqui, é que nesse cenário da educação, tanto para as escolas quanto para os pais, tem tido uma dificuldade dos pais não estar conseguindo participar desse processo das aulas com o filho, ou eles não enxergam o valor das aulas que estão sendo feitas remotamente, né? Aquilo não segue como algo válido para eles. E nesse Sim. contexto, assim, eu tenho observado os dois extremos, né? A gente tem escolas que seguem com aulas e atividades remotas, e escolas que estão enviando o link com uma atividade simples. E aí eu queria a sua opinião, assim, de qual o alerta para as escolas que estão continuando apenas enviando os links de atividades. Bom, primeiro, só para
A hora que você começou a falar, hoje, na Folha de São Paulo, tem um título de uma matéria assim: como o ensino à distância durante a pandemia deixa pais e mães esgotados. E isso para nós é até positivo, porque eles estão começando a ver o valor que nós temos, né? Pela dificuldade que eles têm de fazer a coisa. Então, é difícil, sim, e sempre vai ser. Nós estamos numa situação irregular, numa situação que ninguém passou antes. Então, a gente tem que estar contando com problemas de adaptação. Os pais, ainda que a gente quisesse que eles ensinassem os filhos, não é exatamente recomendável, porque eles não são professores, eles não sabem ensinar. Então, que eles façam com os filhos, que eles orientem os filhos a algumas atividades, mas que os filhos façam e falem com o professor de como vai fazer, tem que ser por aí. Ah, mas eu não consigo, eu não tenho programa para juntar todo mundo, para a professora falar com cada aluno. Olha, o Zoom hoje tem uma porção de ferramentas gratuitas que você pode lançar a mão. Ou de valor muito baixo para lançar a mão. De tal forma que o professor tem que ter contato também com esse aluno. Pode ser até por e-mail, mas tem que ter contato. É o contato do professor que vai fazer a aula de fato funcionar. É o professor que vai saber se de fato o aluno aprendeu o que precisava ser aprendido, não o pai. E uma questão bem importante, né, que a gente aqui vê também do olhar da educação, como que essa aula está chegando para o aluno, porque às vezes o problema está ali, nesse meio, né, nesse percurso que não tá tendo a falha, porque se você continua dando uma aula normal, do que você já fazia, o aluno está recebendo a informação. Se você tem toda a didática para aquilo, você vai conseguir chegar no resultado que você espera, né? Se você apenas está enviando uma atividade e fica a critério do aluno entender o que tem que acontecer, o pai tem que guiar, aí sim o pai está fazendo o papel do professor, né? Então, o chacoalhão aqui, que eu acho que a gente precisaria dar nesse momento, para as escolas se vocês ainda estão nesse momento de continuar mandando só links ou atividades, chegou o momento de você aprender, chegou o momento de você mudar, né? Isso vai se estender, isso sim vai gerar um impacto negativo nos seus pais, que vão vir pedir desconto, que não vão ver valor no que está acontecendo, e aí sim você vai ter um problema. A partir do momento que você faz uma entrega de mais qualidade, você vai diminuir essas questões dentro da escola, certo? Perfeito. É isso mesmo. Ótimo. E existe também dentro desse documento, né, da CNE que foi compartilhado agora, eles mencionam um pouco com relação às avaliações. Gostaria que você compartilhasse como que as escolas têm seguido com relação a isso, avaliações nesse momento. As escolas, se eu falar de 100 escolas, eu vou ter 100 soluções diferentes para te falar. E é complicado, de fato. Depende da série e a idade da criança, depende do estudo, qual que está sendo, do ponto da matéria, depende de como foi a aula virtual, tem gente mandando apostila para casa, que não fica só no virtual, depende de uma série de questões para você poder ver como você faz a avaliação. Então, não consigo dizer como estão fazendo, eu consigo dizer que tem gente conseguindo fazer avaliações virtuais. Ah, mas o aluno vai colar. Teve todo um trabalho feito com pais e os próprios alunos de que a ideia era avaliar o aluno, portanto não adiantava colar. Obviamente deve ter lá seus momentos de cola, como tem na presencial, mas foi um número muito pequeno de alunos que se aproveitaram disso. Então, é possível fazer? Tudo é possível. Depende da nossa criatividade, da nossa vontade e da nossa possibilidade. Eu acho que é por aí. E até um novo olhar, né, Roberto, para essa questão de avaliações que sempre foi tão discutido, né, se isso realmente
mede o conhecimento do aluno, que novos formatos de avaliação a gente pode ter, uma prova pode me dizer realmente se eu sei ou se eu não sei, e principalmente, né, eu acho que o que traz também do documento vocês precisam cobrar numa avaliação, seja ela qual for, dentro do que vocês ofereceram nesse E, momento, claro, né? claro. Seja justo, você não pode esperar grandes coisas dos alunos se você não está conseguindo talvez entregar tudo aquilo, né? Porque está lá, eu tinha que ter dado, mas eu não dei da melhor forma, que eu vou cobrar aquilo. Veja Perfeito. realmente o quanto que o aluno conseguiu absorver e como que você pode fazer esse tipo de avaliação, né? Mas Aham. até rever se essa avaliação é válida agora ou não, se isso tem que ser postergado, né? Eu acho que tem que ter esse olhar da escola também. Só para fechar essa questão aqui das aulas remoto, que a gente tem bastante Aham. coisa também, estão perguntando sobre como que a gente faz a contagem, ou qual que é a validação dessas aulas à distância. Isso está sendo validado, né? A gente nem fala em EAD, fala mais em ensino remoto mesmo, isso está sendo validado, isso vai poder usar para contar as horas dadas? O ponto central nessa questão é documentação. Exato. Como eu consigo provar que fiz essas aulas? Como eu consigo provar que os alunos participaram dessas aulas? E como eu coloco isso para a diretoria de ensino? A hora que eu mostrar na diretoria de ensino que eu fiz 3 horas aqui, 5 horas ali, 2 horas ali, isso tudo vai valer como dia letivo. Né? Mas eu tenho que provar. A documentação é o ponto-chave. No que diz respeito à aula virtual informática, né, nós temos uma certa facilidade, porque a maioria dos programas vai conseguir mostrar quem estava presente, quanto tempo foi. Perfeito. Quando não é assim, quando é correio, né, alguma outra maneira tem que se mostrar, uma avaliação que seja feita depois, mas eu tenho que documentar o que foi feito. Sim, e vale lembrar que nós temos plataformas aí que realmente permitem que isso aconteça. Aqui, inclusive, para o pessoal da Somos Educação, quem está aqui presente sabe que foi aberto para todas as escolas da Somos, a gente usa a plataforma Plural, que faz justamente isso, permite esse registro formal, esses relatórios, inclusive, de acompanhamento do aluno, para provar que você deu aquelas aulas, e que vale contar que não são o tempo da aula só dado, não é o que conta, conta também as Isso. atividades que você mandou, aquilo também tudo vai ser Isso. levado em conta, certo? Mas Aham. perfeito, a gente tem que registrar. Em relação aqui, entrando num outro tema, família e escola, Roberto, nós notamos uma tensão bem grande, né, entre família e escola nesse momento, e do seu ponto de vista, qual seria a melhor falha, se assim eu posso dizer, da escola com os pais nesse momento, e até vice-versa, dos pais com a escola? Difícil. Eu acho que a falha é a mesma dos dois lados. Eu Tá. estou muito nervoso, eu não sei o que vai acontecer, então eu brigo, eu vou brigar pelo meu e os outros que se lasquem. Claro que eu estou caricaturando bastante, mas é um pouco essa a ideia. Então, veja, os pais estão com medo. Eu tenho emprego amanhã, eu tenho como pagar a escola amanhã, eu tenho como comprar comida amanhã, e com isso, eles querem tirar dinheiro de todo lugar. Uhum. As escolas, nossa, mas será que eu vou conseguir pagar professor? Será que eu vou conseguir? Então também não quer liberar em nada. Sem clareza. E volto, a escola pouco vai poder dar de desconto. Mas mostra isso, prova. Tem como provar, é fácil. Acho que a Professor, chave é a comunicação, né? é A comunicação. falha está muito grande na comunicação com os pais, né? Professor, imposto, aluguel. Normalmente esses 3 itens já chega a 80%, 85% das nossas despesas. Isso não está diminuindo. Não dá para diminuir. Então, como é que vai fazer isso? Então, tem que mostrar que é isso que está acontecendo. E é por isso que não dá para reduzir valor. E perceba que 99% dos casos é valor, a discussão entre família e escola. Existe alguns casos da questão pedagógica. Essa aula virtual não está funcionando. De novo, é comunicação. Gente, vocês estão aprendendo aí, pais? Nós também. Vamos juntos? Não deu certo assim? O que a gente pode fazer para melhorar? E juntos tentar descobrir alguma coisa. Se a gente envolver os pais nisso, provavelmente vai ficar mais fácil.
Sim, e a gente vê, às vezes, né, uma discussão bem comum aqui que a gente vê, estamos enviando poucas atividades, os pais reclamam. Aí a gente envia mais atividades, eles reclamam porque não dá conta. Então, as pessoas estão tentando achar o equilíbrio nisso e na Exato. conversa eles vão encontrando esse equilíbrio, tá? Muito bom. Puxando desse assunto, a gente entra aqui em gestão financeira escolar, né, um outro tópico. Existe alguma proposta em andamento por parte do governo, digamos, para equilibrar essa balança entre receita e despesa da escola nesse momento? Não. Não. E duvido que vá haver. O que existe, e eu até comentei passando por aí, o Ministério da Economia está juntando vários setores para discutir possibilidades de ajuda do governo para continuar existindo o setor assim que acabar a pandemia. No caso de educação, está educação e saúde. E dentro de educação e saúde tem vários subgrupos, né? Porque tem os planos de saúde, tem os hospitais filantrópicos, tem não sei o quê, tem o ensino superior, tem a educação básica, então são vários grupos distintos. Tem havido discussões sobre como fazer com que, quais são as regras, o que se poderia fazer para minorar o problema. Nós vamos ver com isso as possibilidades. Daí até conseguir fazer isso acontecer, ainda tem muito chão pela frente, né? Mas um dos itens seria trabalhar, provavelmente, por faixas. 50% das escolas no país tem no máximo 100 alunos. Uhum. São escolas pequenas. Essas escolas não têm muito como prover dinheiro, como ter reserva. Então, elas estão praticamente fechando. E isso é pressão para a escola pública. E principalmente na educação infantil, eles não têm essas vagas. Então, vamos ajudar essas escolas mais do que outras? Tá bom, pode ser. Então, níveis diferentes de ajuda, mas ajudar as escolas a conseguir alguma coisa que pode ser menos imposto, Sim. temporariamente, que pode ser linha de financiamento no estilo BNDES, juro baixo, carência e prazo a perder de vista, tentar ver alguma situação que faça com que a escola consiga sobreviver. Mesmo assim, com tudo que possa acontecer, sabemos que tem escola que não vai sobreviver, infelizmente. Sim, sim. Até nesse ponto a gente fala também muito em relação à cobrança de multas para os pais que querem tirar os filhos da escola, né? Acho que até como uma ação de, se você tirar vai ser pior para você. Qual que é a recomendação da própria ABPAR para as escolas que estão pensando em cobrar essas multas dos pais? Você vê vantagem nisso? O que está dizendo o seu contrato, o contrato que você assinou com o pai? E eu tenho quase certeza que o que está escrito lá é que pedir transferência, pedir para encerrar o contrato com 30 dias de antecedência, ponto. Então eu não tenho mais. Como é que eu posso inventar multa agora? E não está no contrato. Então, até do ponto de vista jurídico, é ilegal. Eu não tenho como cobrar multa. Não, agora eu não quero que você saia e você está saindo. Sinto muito. Paciência, né? Sim. Então, não tem sentido, não. E a própria relação, né? Qual o benefício de você querer cobrar isso do seu pai? Porque assim, o que você vai ganhar se ele sair? Vamos entrar num acordo para que você continue. Você ganha e eu ganho, né? Não tem aí a sentido. outra questão. Ele precisa sair mesmo? Vamos conversar com ele? A escola ideal não quer dizer que exista, né? Mas a escola ideal é aquela em que, antes do pai pensar em tirar, a escola já está chamando, vamos conversar, porque parece que tem coisa para a gente ajustar. Sim. A gente tem que ter esse contato frequente, a gente tem que imaginar quem não está bem, o que pode fazer para que ele fique bem. É um trabalho difícil, é complicado, mas é o que dá certo. Infelizmente, não tem muito o que escolher nessa altura.
E como que você enxerga a redução da jornada de trabalho e de salário dos professores, né, no momento com a MP? Vocês, a ABPAR, por exemplo, optou por fazer a redução de jornada? Bom, a ABPAR não opta por nada como um todo, né? Porque é uma associação, cada escola escolhe o que quiser. Nós acreditamos que é possível trabalhar com a redução de jornada ou até com a suspensão de contrato para alguns setores administrativos. Limpeza, refeitório, manutenção, secretaria, dependendo de quantas pessoas tem e o trabalho que está tendo agora, alguns ficam em home office e outros podem até ser férias, mas além de férias, pode haver alguma redução ou suspensão de contrato. Nesses casos, a maioria deles tem um prejuízo relativamente pequeno, porque a faixa salarial até R$3.000, o governo banca o restante, o que a gente deixa de pagar. Existe uma perda, mas a perda é relativamente pequena. Então isso também nos dá um pouco mais de segurança, dá para fazer isso, né? No caso do professor, nós estamos falando de valores um pouco mais altos na maioria das vezes. E o trabalho que ele está tendo agora, via internet, para fazer tudo, exige mais dele agora do que normalmente, do que na aula normal. Então, dificilmente alguém consegue pagar menos para professor agora. Sim, ótimo. E aqui a gente tem muitas perguntas, a gente está tentando concentrar algumas coisas, tá? Mas para a gente fácil. chegando no fim da. Tá fácil, no fim da live, a gente já está chegando a 1 hora de live. Aqui para a gente deixar, se fosse um final, né? Assim, como sugestões aos mantenedores, sugestão às escolas. O primeiro só o tema que eu acho importante é que a gente tá se falando muito do retorno progressivo, né, gradual, principalmente com o ensino infantil para as escolas. Como que vocês enxergam isso acontecendo, Roberto? Difícil, né? Quer dizer, a ideia é pensar que nós vamos chegar no fim disso. Já começa por aí. Nós vamos conseguir ultrapassar uma fase complicada. E perceba, eu tenho certeza, não é nem que eu acho, eu tenho certeza que nós vamos sair da pandemia mais fortes, com mais experiências. As experiências que nós estamos tendo agora de internet podem ajudar muito logo depois, quando a gente continuar com as aulas presenciais, mas eu tenho o extra da internet, da aula virtual, que eu aprendi a fazer. Então, tem vários itens que a gente está conseguindo rever, e estamos revendo porque é necessário rever. Agora, ótimo, porque se não fosse necessário, ninguém estava revendo. Na correria do dia a dia, ninguém tem tempo para ficar pensando muito, né? Sim. Eu brinco muito que diretor é uma figura interessante, porque é aquele sujeito que é o primeiro a chegar na escola, 7 horas, 6 horas da manhã, o dia está escuro ainda, ele olha a agenda, tem 4 coisas para fazer, oba, que bom, mas daí tem o professor que faltou, a aluna que se machucou, o pai que reclamou não sei do que, a conta para pagar não sei onde. Bom, ele chega no fim do dia, é o último a sair, às 7, 8 da noite, já está escuro de novo. Ele olha a agenda e fala, puxa, não fiz nada. Porque a correria do dia a dia é muito grande, né? Então, nesse sentido, foi até bom que tivesse esse momento para parar, porque nós fomos obrigados a pensar, nós fomos obrigados a rever. E isso nós vamos levar para o futuro. Sim. Mas você acha, você enxerga uma grande dificuldade disso realmente acontecer, desse momento a gente ter uma volta já para as escolas, mesmo que gradual, nesse momento você não enxerga isso? Pois é, que cada estado está fazendo de um jeito, e embora o Bolsonaro esteja gritando muito e queira fazer isso a nível federal, já se sabe que não vai dar certo. É cada estado, cada município da sua forma.
As escolas de educação fundamental e médio dependem do Estado, portanto, é o Estado que resolve. Nesses casos, nós temos, por exemplo, eu não lembro agora, Brasília. Brasília tentou voltar às aulas agora, daqui a pouco. Semana que vem, acho que é. Já desistiu, porque deu tanta reclamação que desistiram disso. Mato Grosso do Sul, algum outro desses estados está prevendo começar na segunda semana de maio. Aqui em São Paulo, no dia 10 de maio, vai ser anunciado o esquema de volta. É o esquema, não é a data. Tem muita gente que fala, então dia 11 eu estou de aula. Não, não vai. Dia 11 eu sei o que eu tenho que fazer, mas é assim, região tal ou município tal, porque já está com tudo em dia, está segurando bem a questão da Covid, então pode até começar logo. Outras podem começar em julho, podem começar em agosto. Então, não dá para dizer quando vai começar. Nós temos que trabalhar no dia a dia com as hipóteses. Perceba que tudo aquilo que a gente tem como certo hoje, amanhã fica diferente. É um momento disso, paciência. Nós temos que conviver com essa incerteza. Perfeito. E a última pergunta, realmente, para finalizar, Roberto, você teria alguma dica, de verdade, algo que você gostaria de dizer para os mantenedores de escola que estão nos assistindo? Olha, primeiro, parabéns para todos, porque nessa altura conseguir manter a escola já é algo bastante interessante. Não se desesperem, por um lado. Trabalhem muito, que eu sei que já fazem mesmo, por outro. Mas sempre tempo para conversar e tempo para pensar. Conversar com os pais, com os professores e ter certeza de como eles estão sentindo a coisa, de como eles estão sentindo o momento, para que a partir daí eu possa pensar em como eu posso fazer melhor, em como eu posso resolver aquilo que não está sendo muito bom naquele momento. Perfeito. De novo, não é fácil. Nós nem falamos aqui de escola técnica, mas é a mesma situação de educação infantil. Como é que eu faço? Então, tem uma série de situações difíceis, mas a gente tem que começar ouvindo e pensando. Perfeito, Roberto. Roberto, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela disponibilidade, que eu sei que foi em curto prazo que você aceitou, né, conversar aqui com a gente. Com certeza ajudou muita gente, ajudou aqui mantenedores, que era quem a gente queria dar uma luz nesse momento também, mas coordenadores, professores e os próprios pais, né, de como seguir nesse momento. Não é fácil, a gente está aprendendo, mas a gente já consegue ter um cenário um pouco mais esclarecedor de como seguir com alguns temas, né? E a chave aqui, gente, reforçando, eu falo, acho que o Roberto menciona isso, e eu menciono na parte aqui de gestão pedagógica mesmo com as escolas, converse com os pais de uma forma clara, tá? Permita que as suas aulas aconteçam de uma forma adequada, pare de mandar apenas links de atividades, faça realmente uma aula remota, por mais difícil que pareça nesse momento, há várias ferramentas a seu favor, e a gente tem conseguido resultados bacanas, sim, para evitar esse tipo de reclamação e de desconforto, na verdade, acho que não é nem reclamação, é desconforto que as famílias têm passado num momento tão difícil, tá bom? E lembrando que o foco aqui são os alunos, como que a gente trabalha isso o tempo inteiro. Tá bom? Roberto, muito obrigada, foi um prazer de verdade ter você aqui. Espero que nos encontremos em breve num cenário muito melhor, não é mesmo? Seria muito bom. Muito obrigada também, Líder em Mim, Mind Makers, English Stars, parceiros em soluções complementares, ajudando todas as escolas do ensino básico pela Somos Educação. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau, um ótimo dia.